Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física em Casa. Na aula de hoje vamos revisar um pouco daquilo que foi trabalhado referente ao conteúdo de ginástica nesse segundo bimestre. Essa revisão dos conteúdos será para prepará-los para a avaliação bimestral que será realizada na próxima semana, ok? Então vamos começar a revisão da aula de hoje. 1. Os tipos de ginástica. A ginástica é uma prática esportiva que se divide em dois tipos, na ginástica competitiva e na ginástica não competitiva. As competitivas são aquelas que fazem parte das competições. Temos como exemplo as realizadas nas Olimpíadas. A ginástica vai trabalhar a estrutura física através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade. E também vai exercitar a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. As ginásticas não competitivas têm como objetivo não as participações em competições. Ou seja, essa ginástica vai desenvolver nos praticantes a melhora da saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo. Essa modalidade ela é praticada principalmente nas academias. 4. As modalidades da ginástica competitiva. Dentre as modalidades da ginástica competitiva, temos a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática e a ginástica de trampolim, tá? A ginástica artística e suas provas. Na ginástica artística, a cada prova, o atleta será avaliado de acordo com a dificuldade da série e a execução dos movimentos. Tanto os homens como as mulheres competem na soma de pontos, individualmente ou por equipe. Mas há provas diferentes para ambos. Por exemplo, nós temos aí algumas provas que são exclusivas somente de homens. Vamos ter provas exclusivas somente de mulheres. E vamos ter provas exclusivas para ambos os sexos, tanto para homens quanto para mulheres. Então eu vou falar um pouco aqui dessas provas, tá? Que são exclusivas tanto para homens quanto para mulheres, que são o solo e o salto. No solo, é uma modalidade onde os ginastas vão executar série de exercícios realizada sobre um tablado com forma de um quadrado medindo 12 metros de largura por 12 metros de comprimento, montado sobre uma estrutura com molas e espuma. As mulheres se apresentam com música, enquanto os homens fazem a sua série sem a música. Os saltos. Nessa prova, o objetivo é saltar apoiando-se numa pequena trave recoberta de couro. Um pequeno trampolim fixado no chão ajuda o ginasta a tomar impulso na hora de saltar. As provas exclusivas somente para as mulheres são as barras assimétricas e as traves de equilíbrio. Barras assimétricas. Pelo menos 10 elementos devem ser incluídos na apresentação em duas barras paralelas em alturas diferentes. Balanços circulares, piruetas, giros, saltos e voos são avaliados pela banca de arbitragem. Já na trave de equilíbrio, as ginastas vão realizar os movimentos, sobre uma trave de metal revertida por espuma e couro. As ginastas fazem a apresentação com elementos obrigatórios. As provas exclusiva só para os homens são a barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas. Barra fixa. As apresentações são feitas numa única barra que fica a uma altura entre 2,8 metros do chão. O movimento deve ser contínuo, ou seja,
todo momento, os movimentos devem ser executados, incluindo giros e mortais. Barras paralelas. As apresentações serão feitas em 2 barras paralelas. São exigidos movimentos de suporte, apoio, giro e balanço. Cavalo com alças. Os atletas executam seus movimentos sobre uma trave com alças laterais. São exigidos movimentos contínuos, com mudanças do apoio de mão e passagem com as pernas unidas por cima do aparelho. Argolas. Esse aparelho exige força e concentração. Os ginastas se apresentam com as mãos nas 2 argolas, tá? E há exercícios obrigatórios, como a parada, né, com os braços abertos. Seis, a ginástica rítmica e suas provas. Beleza, elasticidade, habilidade, graciosidade, agilidade, expressão artística. Essas são algumas das qualidades necessárias a praticante da ginástica rítmica. Em todas elas, são encontradas mais facilmente nas mulheres, únicas participantes dessa modalidade. A área de apresentação chama-se tablado, que em suas medidas terá entre 12 ou 13 metros de largura por 12 ou 13 metros de comprimento. Cada ginasta fará sua apresentação com um dos 5 elementos, que são o arco, a bola, corda, fita e as massas. Dos Jogos Olímpicos, porém, são utilizados apenas 4 elementos. Um vai ficar de fora. Nas Olimpíadas, o torneio individual tem 2 fases, de classificação e as finais. As atletas se apresentam com um elemento e as 10 melhores avançam à final. Nas finais, as ginastas se representam, tá? Realizando todos os elementos. Já na competição por equipes, cada grupo vai se apresentar com 5 bolas. E em seguida serão utilizadas as fitas e os arcos. As notas das 2 apresentações serão somadas e as 8 melhores equipes avançam à final. Na apresentação de conjunto ou em grupo, a série deve ter 2 minutos e 15 e a 2 minutos a 30 segundos. Já no individual, será realizado no tempo de 1 minuto e meio. Tá? Os elementos usados na ginástica rítmica são a bola, né, que é feita de borracha ou material sintético, que deve pesar aí no mínimo uns 400 gramas. O arco, que é feito de madeira ou plástico, que deve pesar no mínimo também 300 gramas. A fita, que é feita de cetim e deve ter entre 6 metros de comprimento. As massas, que são feitas de madeira ou plástico e medem aí entre 40 a 50 centímetros de comprimento e vai pesar no mínimo aí 150 gramas. E por último, a corda. A corda deve ter o comprimento proporcional à altura das ginastas e é feita de linho ou material sintético. Ok? 7. A ginástica acrobática e suas provas. A ginástica acrobática requer dos seus praticantes coragem, força, coordenação e flexibilidade. Os exercícios da ginástica acrobática serão executados com acompanhamento musical num tablado medindo 12 metros de largura por 12 metros de comprimento. E os movimentos deverão ser perfeitamente sincronizados com a música e vai exigir dos ginastas uma expressão corporal e facial harmoniosa. A ginástica acrobática é praticada em pares e grupos, formados por ginastas com diferentes idades e alturas,
aos quais damos os nomes de bases e volantes. Os bases normalmente são atletas mais velhos do pau do grupo com uma estrutura mais alta. Normalmente são mais fortes para poderem facilmente sustentar e apoiar o volante. Já o volante é outro atleta do pau do grupo, normalmente mais novo, com uma estrutura física mais baixa e mais leve, para poder facilitar o trabalho em conjunto, permitindo também uma maior longevidade da participação entre todos. Existem 5 categorias na ginástica acrobática, que são as duplas femininas, as duplas mistas, as duplas masculinas, os trios e os quartetos. As duplas femininas é constituída por 2 ginastas do sexo feminino, sendo uma base e uma volante. As duplas mistas é constituída por um ginasta base do sexo masculino e uma volante do sexo feminino. As duplas masculinas é constituída por 2 ginastas do sexo masculino, sendo um base e o outro o volante. Nos trios, é constituída por 3 ginastas do sexo feminino, sendo 2 bases e uma volante. E os quartetos, que é constituído por 4 ginastas do sexo masculino, sendo 3 bases e um volante. Nessas modalidades da ginástica acrobática, tá? Onde eu citei aí as categorias, que são as duplas femininas, mistas e masculinas, os trios e os quartetos, eles deverão realizar 3 tipos de exercícios, que são exercícios de equilíbrio, exercícios dinâmicos e exercícios combinados, cada um deles com características diferentes. Nos exercícios de equilíbrio, os ginastas vão realizar elementos técnicos de equilíbrio com o próprio corpo, tá? E devem permanecer durante 3 segundos em cada elemento, podendo realizar movimentações e ligações entre um elemento e outro como forma de enriquecer o exercício. Nos exercícios dinâmicos, os ginastas vão realizar elementos com fase de voo, tá? Que nós chamamos aí de saltos mortais, que podem ser combinados com piruetas e podem ser interligados entre si. E os exercícios combinados, onde os ginastas vão realizar elementos que agrupam as características dos exercícios de equilíbrio e dinâmicos, tá? Oito, a ginástica de trampolim e suas provas. As acrobacias e movimentos executados pelos trapezistas de circo demonstraram um pouco da ginástica de trampolim, tá? Que foi originada lá na Idade Média. Tá? Praticada por homens e mulheres, ela é composta por 4 provas: a individual, sincronizado, duplo mini trampolim e o tumbling. O trampolim, para quem não sabe, foi criado por George Nissen em 1936 nos Estados Unidos. Essa prova foi incluída nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. O trampolim individual é uma prova, inserida na maior competição esportiva do mundo. Nessa modalidade, o ginasta salta sobre uma tela, conhecida como cama elástica, e vai executar elementos técnicos exigidos pelos árbitros. Já no movimento sincronizado, as características são quase as mesmas, porém é realizada com 2 ginastas saltando ao mesmo tempo, tá? Os trampolins são diferentes, que ficam posicionados um no lado do outro, tá? Uma distância aí de mais ou menos 2 metros. O duplo mini trampolim é um aparelho menor, onde o ginasta faz uma corrida antes dos elementos técnicos.
Depois se aproxima e salta no aparelho, realizando 4 passadas com 2 elementos diferentes, sendo 2 passadas na preliminar e 2 na final. As passadas devem ser diferentes. E o tumbling, tá? Onde o atleta corre em uma pista de 26 metros e vai executar 4 passadas, com 8 elementos acrobáticos em cada uma delas, sendo 2 na preliminar e 2 na final. Ok? Bom, turma, chegamos na atividade de revisão dessa aula. Atenção para os comandos das questões. Questão 1. A apresentação dos ginastas nas provas da ginástica acrobática são realizados em um tablado com dimensões oficiais. Tá? De acordo com a informação acima, marque a alternativa incorreta. Ou seja, você vai encontrar a alternativa errada para poder marcar o X nela. Letra A. A largura do tablado mede 12 metros. B. Os lados direito e esquerdo do tablado medem 10 metros de comprimento cada. C. Em ambos os lados, direito e esquerdo, o tablado tem as medidas de 12 metros de comprimento. Ou D. Em toda a extensão do tablado, as medidas são 12 metros de comprimento por 12 metros de largura. Questão 2. A ginástica de trampolim é um esporte onde os atletas executarão saltos e acrobacias no ar, pulando na cama elástica. Com base na ginástica de trampolim, marque a alternativa certa. Letra A. O trampolim é composto por uma estrutura metálica de formato triangular. B. As notas atribuídas pelos juízes aos ginastas são de 0 a 15 pontos. C. Juan Carlos Nissen foi quem construiu o trampolim. Ou D. Os ginastas podem usar sapatilha específica para o esporte ou meias. Lembrando que você vai marcar a alternativa certa. Questão 3. Nas alternativas abaixo, marque quais as provas da ginástica artística são exclusivas da categoria masculina. Letra A. São os saltos sobre a mesa, as barras assimétricas e a trave de equilíbrio. B. São as argolas, cavalo com alças e a barra fixa. C. Solo, trave de equilíbrio e barras paralelas. Ou D. Barras assimétricas, salto sobre a mesa e argolas. Questão 4. A ginástica competitiva está dividida em 4 modalidades. Quais são? Marque a alternativa correta. Letra A. É a ginástica laboral, rítmica, de aparelhos e artística. B. É a ginástica de trampolim, a hidroginástica, a acrobática e a laboral. C. É a ginástica artística, a de academia, a de trampolim e a localizada. Ou D. É a ginástica acrobática, artística, rítmica e de trampolim. Marque a alternativa certa. Questão 5. A ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseados nos elementos do balé e da dança, cuja a execução é realizada em sincronia com a música. Marque a alternativa que agrupa os aparelhos da ginástica rítmica. Tá? Nós temos aí alguns aparelhos que fazem parte da ginástica rítmica. Letra A. Os aparelhos oficiais são a bola, as argolas, os pinos, os tacos e os cones. B. Os aparelhos oficiais são a bola, a corda, o arco, as massas e a fita. C. Os aparelhos oficiais são a bola, a fita, os cones,
as argolas e o taco. Ou D, os aparelhos oficiais são a bola, o taco, as massas, a fita e os pinos. Tá? Marque sua alternativa correta. Bom, turma, a gente termina a nossa revisão de hoje. Tirem fotos dessa atividade, encaminhe para mim para que eu possa corrigir e lançar a frequência de participação de todos na aula de hoje. A gente fica por aqui e voltamos a nos ver na próxima aula. Tchau, crianças!